Foi difícil trazê-lo, né? Desde o ano passado que eu estou tentando, porque a dona Lourdes está ali de prova, né? Me passou o telefone, que é uma fã dele, incondicional, a velhinha, a gente ouve na rádio, né? A gente queria muito trazer. Então, essa vez nós conseguimos. E aí ele falou assim, mas eu vou de trem. Aí eu falei, não, mas eu vou buscar o senhor onde precisar. O que a gente quer ter aqui. Então ele veio e vai estar com a palavra, fique à vontade. E muito mais uma vez, desde o começo, agradecendo essa oportunidade. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Irmãos, irmã de Ideal Espírita, que Jesus nos abençoe, que Ele nos envolve muita serenidade, muita paz. Antes de nós discorrermos acerca do tema, eu gostaria que vocês tivessem a certeza que hoje vocês são as pessoas mais importantes aqui da Casa Espírita. É exatamente para todos vocês que nós estamos aqui, né, tentando alargar, né, a nossa família espiritual através do conhecimento da doutrina espírita e através desse fortalecimento dos laços de afeição a partir dos instantes em que nós nos visitamos. É com muita honra, muito prazer que eu me encontro aqui com vocês. A doutrina espírita, nós observamos a excelência da doutrina espírita pela transformação moral que ela empreende em cada um de nós. Não há especificamente uma necessidade que as criaturas nos apontem as dificuldades, as fraquezas, as imperfeições, porque a partir do instante que nós entramos na doutrina espírita, sem que ela nos cobre, sem que ela nos impeça de fazer absolutamente nada, a nossa consciência, de certa maneira, nos visita periodicamente e começa a nos alertar. Você devia fazer isso, você não devia fazer aquilo. Então não há necessidade de que os outros apontem as nossas fraquezas, porque toda vez que um dedo encontra-se apontado para nós, 3 apontam para você mesmo. Então é sinal de que, não é, a nuvem de testemunha que Paulo de Tarso costumava falar nos acompanha diuturnamente. E uma das coisas que nos faz entender a excelência da doutrina espírita é exatamente a compreensão daquilo que está no texto do Evangelho, na medida em que nós mergulhamos nesse texto do Evangelho para descobrir por que e qual foi a intenção de Jesus ao escrever aquele texto. E isto é fundamental para o nosso melhor aproveitamento doutrinário. Eu explico. Por exemplo, quando Jesus diz assim: vinde a mim. Se nos detivermos apenas nesta frase, vinde a mim, nós vamos começar a entender que Jesus não está fazendo um convite, ele não está só fazendo um apelo, não está só traçando uma recomendação. Ele implicitamente está nos acenando com a perspectiva de que nós podemos chegar até ele. Porque quando ele diz assim, vinde a mim, ele não está dizendo que nós podemos chegar até ele? Pois é. Então todas as lições doutrinárias que a doutrina vem dilatando a compreensão das palavras de Jesus tem esse objetivo: nos situar dentro do contexto do Evangelho, para que o Evangelho não fique parecendo
que é uma coisa de pessoas carola, de pessoas, não é, religiosas demais, até ingênuas até certo ponto, por ainda acreditar que o Evangelho é coisa só para as pessoas, não é, boazinhas. Jesus, quando diz vinde a mim, ele vai acrescentando todos vós. Ele não está chamando só os espíritas, só os evoluídos, só os médiuns, só os que trabalham. Não, absolutamente. Ele está dizendo todos vós, sem exceção. Então, toda religião que supostamente acha que somente alguns serão aceitos, que somente alguns serão recebidos, que somente alguns serão salvos, ela está transitando em terreno movediço. Ele está se referindo a todos nós, as suas ovelhas. Vocês leem lá no Evangelho: veio como outrora a minha palavra, as ovelhas desgarradas de Israel, que somos todos nós. Então, vinde a mim todos vós. Que pré-requisito Jesus pede? Qual é, né, aquilo que nós deveremos apresentar para que Jesus nos receba? Que vos encontrais aflitos, sobrecarregados, e ele diz que vai nos aliviar. Ele não vai retirar a nossa cruz, ele não vai nos libertar do sofrimento num passe de mágica, ele não vai absolutamente retirar o nosso karma, o nosso débito, porque isso contraria as leis. Agora vai nos aliviar para que, aliviados, sejamos capazes de encontrar a melhor escolha em razão do nosso livre-arbítrio. Então, vinde a mim todos vós que vos encontrais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quem não tem aflições no dia de hoje? De qualquer teor, de qualquer raiz, de qualquer natureza. É aflição com o marido que bebe ou que joga ou que tem outros vícios. É aflição com filho, é aflição com filha. É aflição com saúde, aflição com desemprego. Todo tipo de aflição que nos visitam e periodicamente nos tiram a harmonia, o equilíbrio. E ele vem exatamente para nos aliviar, nos devolver um pouco esse equilíbrio, a fim de que nós possamos encontrar a melhor solução para o nosso caso. Então, dentro de todo o texto evangélico, nós vamos observar que existe uma intencionalidade direcionada para nós, aqueles que aqui estamos tentando aprender a doutrina. E isto, veja, nós vamos também observar que nos leva a uma consciência mais ampliada do nosso papel. Não podemos exigir dos outros, porquanto os outros não estão aqui conosco. Agora podemos exigir de nós próprios, porque nos encontramos exatamente neste aprendizado efetivo em busca do nosso aprimoramento, do nosso autoaperfeiçoamento. Quando eu comecei a psicografar, por volta do ano de 1985, eu
recebi a visita de vários espíritos. Alguns eu via, outros eu sentia, outros pressentia, né? Até que no ano de 1993, exatamente quando nós começamos a fundação do Lar Espírita, né, que hoje eu estou mais uma vez presidente, né, nós recebemos a visita do meu benfeitor. Eu vi, como eu estou vendo os senhores, à época eu ainda não estava aposentado e eu trabalhava como vendedor de uma empresa na Avenida Interlagos, depois da Ponte da Avon. Eu saía de Santo André, tomava o ônibus até a estação, tomava o trem até o Brás, tomava o metrô até a Estação Conceição. Da Estação Conceição tomava outra condução para ir para lá, né? É lógico que essa reunião lá era uma vez por semana, porque a maioria das outras vezes nós visitávamos a agenda conforme eles marcavam. E aí, eu estava descendo da minha casa, ela fica num alto assim até o centro de Santo André, o ônibus lotado, e eu percebi o espírito do meu lado. Eu estava sentado naquela cadeira que fica perto do cobrador, cadeira sozinha, né? Não tinha mais outro banco, e eu lá com a pasta, com papéis desse assim, né, pautado dentro da pasta, o pedido, uma série de coisas. E aí o espírito começou a conversar comigo pelo pensamento. Meu filho, eu quero me apresentar, eu sou o benfeitor que vai te acompanhar para poder te traçar algumas orientações. Claro que, como eu tinha feito o curso na USE, e a gente aprende que quando o espírito está sempre te acompanhando é porque não tem muito serviço lá em cima, então eu já achei que ele não era lá essas coisas todas, não. Aí eu falei assim, ai meu Deus do céu, um obsessor aqui do meu lado agora. E ele captou meu pensamento. Captou meu pensamento e falou, não, eu não sou nenhum obsessor. Eu sou um irmão de jornada. Claro que eu não sou nenhum emissário das esferas celestiais, mas também não sou nenhum enviado, né, das zonas umbralinas. Sou um irmão. E eu vou te acompanhar durante um tempo, porque eu já te conheço há mais de 450 anos. Nossa senhora, esse cálculo mental, 93 menos 450 anos, vai da época do descobrimento do Brasil. Eu falei, bom, certamente não foi aqui no Brasil, foi na Europa, claro, no velho continente. E aí eu já fiquei um pouquinho mais entusiasmado, né, por ter sido no velho continente, e falei, mas onde foi? Na Europa? Foi na França. Aonde? Porque você já imagina, né? Como vocês também já devem ter imaginado um dia, né? A gente sempre imagina ser rei, ser algum personagem, alguma coisa assim. Eu já me vi assim, com aquelas mangas assim, né? Aquela cinta de veludo em volta da cintura para fazer aquele músculo, né? Aquela coisa toda, dançando uma valsa, uma bela de uma jovem, né? Com aquela cinturinha de vespa e aqueles vestidos todos rendados. E eu perguntei, foi na nobreza? Ele falou assim, mais ou menos. Por que mais ou menos? Como é que é? Foi ou não foi na nobreza? Né? Não, meu filho, mais ou menos. Mas você quer mesmo saber? Eu falei,
Talvez seja infantilidade de minha parte, mas eu gostaria. Aí ele falou assim: então, meu filho, não se decepcione. Mas eu era, na época, um tutor religioso. Eu era frei, né? E eu tinha uma nobre espanhola sob a minha tutela. Estava levando-a de navio, prometida à casa de Portugal, quando o seu navio atacou-nos para exigir resgate. Veja que já tinha sequestro, né? Não é. A gente acha que hoje é tudo pior, não, mais ou menos também, né? Aí ele falou assim, que eu era um marinheiro pirata sanguinário, daqueles navios que atacavam de 450 anos. Imagine eu saber isso, né? Falei, meu Deus do céu. E aí ele, na continuidade do diálogo, disse: é por isso, meu amigo, que eu estou te seguindo, porque naquela época eu te apresentei Jesus. Ele me disse, porque teve uma peste, né, no navio, e você foi destacado para ficar comigo, vigiando a jovem durante a quarentena. E nessa quarentena eu te apresentei Jesus. E é por isso que agora eu quero saber como é que você age de conformidade com o aprendizado que você já realizou. E a partir disso, eu quero saber como é que são as suas ações e atitudes diante do pensamento religioso de Jesus. É claro que isto foi uma lição que abriu muito a minha consciência para a questão das palavras do Evangelho, todo o ensinamento da doutrina espírita. Porque se na primeira revelação nós tivemos uma noção muito clara, né, com as tábuas da lei, os 10 mandamentos, ali explicitados a ideia da justiça de Deus, das leis de Deus, é claro que na interpretação da doutrina, nosso olhar, quando se debruça sobre os 10 mandamentos, não pode ficar pura e simplesmente no formalismo da letra. Você tem que mergulhar, como dissemos no início, por que aquilo ali se encontra daquela maneira explicitado. Então, às vezes, a pessoa lê os 10 mandamentos e diz assim: amar a Deus acima de todas as coisas. Mas hoje, sexta-feira, é o dia em tese que nós temos que amar a Deus aqui na Casa Espírita, no Camilo Vila Marion. É o dia de amar a Deus. Imagine que a prefeitura está fazendo uma festa qualquer e exatamente na sexta-feira os portões serão abertos para vocês verem ou Zezé de Camargo e Luciano, ou Luan Santana, ou outra pessoa qualquer. Quantos de vocês estariam aqui? Quantos de nós estaríamos preocupados em virmos amar a Deus acima de todas as coisas? Então, quando nós lemos amar a Deus acima de todas as coisas, e você vai deixar alguém em casa, meu Deus, o que é que eu faço? Entregue na mão de Deus, porque antes de ser seu filho, é filho de Deus. Antes dele vir para os seus braços,
Ele saiu dos braços do Criador. Então, amar a Deus acima de todas as coisas é ter essa confiança também em Deus. Por que nós não temos? Porque o nosso desenvolvimento intelecto-moral é muito lento, é muito demorado. Nós fazemos um esforço danado para parar de fumar, para parar de comer os doces da doceria Amor aos Pedaços, para fazer fechar a boca, né? Imagine, demoramos muito tempo, corremos o risco da nossa diabetes ficar lá em cima, de nós sermos ameaçados com alguma extração de algum membro, alguma cegueira qualquer. Demoramos para dominar a gula. Imagine quanta dificuldade nós temos para acreditar no Evangelho de Jesus. É muito mais demorado, é muito mais difícil. Jesus tem a audácia, a ousadia de dizer assim: tudo que eu faço, vós também podeis fazer, e muito mais. E aí, será que ele estava mentindo? Não. E por que nós não acreditamos? Veja, as pessoas, porque eu não sou evoluído como Jesus. Porque eu não sou como Jesus. Mas ele não estabeleceu tempo, ele não estabeleceu absolutamente nada. Na frase, ele diz: tudo que eu faço, vós também podeis fazer, se quiserdes. Este que é o grande problema. É o nosso querer, a nossa vontade, que é muito frágil, é muito deficitária, tão deficitária que ele nos falou que se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríamos este monte: passa daqui para colar, e ele haveria de passar. E a nossa fé? Como será a nossa fé? Aqui no Caminho de Flamarion eu não sei. Lá no ABC o pessoal já está terceirizando a fé. O pessoal fala assim: você vai lá no centro espírita, ore por mim, peça os espíritos me ajudem. Terceirizaram. Eles tinham que vir, tinham que orar. Não, terceirizaram. Passaram o outro a fazer. Eu sei que aqui vocês não fazem isso, mas tem gente que faz. Então veja, a primeira revelação que nós estávamos reportando, quando fala sobre todas aquelas 10 recomendações, é porque são extremamente necessárias o aprofundamento para uma melhor avaliação da nossa conduta, da nossa atitude, da nossa ação no dia a dia. É difícil, não é fácil. Às vezes, você lê, ali está escrito: honrar pai e mãe. O verbo honrar dá a impressão que é até mais impositivo que amar, que tem até mais conteúdo, não sei. Eu fico com essa ideia. Honrar, por exemplo, é não fazer nada que possa denegrir, que possa magoar, que possa provocar ressentimento nos pais. Honrar pai e mãe. Nós já nos perguntamos alguma vez: eu fui para os meus pais o tipo de filho que eles queriam que eu fosse? Será que fomos?
Honrar pai e mãe. Tem gente que fala, nem, pelo amor de Deus, é Deus no céu, minha mãe na terra, minha mãe é uma santa. A pessoa fala isso, mas na hora do testemunho a coisa não é tão assim. Às vezes o casal, né, noivou, casou, vieram os filhos, mas ainda veio sem o planejamento necessário. Então o Juninho já está na idade de ir para a creche, mas falta dinheiro, porque a família agora está se estabelecendo, tudo. Aí leva o Juninho para a avó cuidar. Amém. E aí a avó cuida do Juninho sem remuneração, sem plano de carreira, sem plano de saúde, sem sábado e domingo remunerado. E ainda um dos dois vai buscar o Juninho e o Juninho traz a vida. Aí a pessoa sobe na pérola. Eu me mato de trabalhar para a educação, com esse menino, você me estraga ele em 2 horas. Veja aonde o nosso conhecimento tem que alcançar. Não matar. Eu não mato uma pulga. Eu não consigo, né? Eu não mato uma pulga, a pessoa diz. Eu não sou capaz de matar nada. Claro, não mata no sentido de tirar a vida, mas é capaz de chegar para o marido que está pensando, pode desistir dessa ideia que isso não vai dar certo, isso não funciona, todo mundo já tentou e deu uns burros na água. Mata a esperança, mata o entusiasmo, mata a iniciativa, às vezes mata, né, o estímulo, que é a única coisa que a criatura tinha no momento, estava estimulado para isso. Não roubar. Eu sou incapaz. Não rouba no sentido de apropriar-se, mas dá tanto trabalho que a mãe fala, mas isso acaba, rouba minha saúde, rouba meu sossego, rouba minha paz, rouba minha serenidade, e por aí vai. Então veja como a doutrina espírita dilata a nossa compreensão para que nós tenhamos mais capacidade de entendimento daquilo que Jesus está querendo nos trazer. Será que eu estou exagerando? Parece que no Evangelho diz, não se passará uma geração até que seja pago o último jota, o último tio da lei. Eu não estou exagerando, muito provavelmente. É isto que a doutrina espírita está tentando colocar em nossas cabeças, para que o nosso discernimento se amplie e tenha essa capacidade, não é, de sintonizar ou de focar melhor aquilo que faz parte das fraquezas que nós precisamos vencer, porque nós sempre somos tentados, palavras do Espírito Joana de Anjos, na fraqueza que precisamos superar. Sempre somos tentados. Você chega aqui, você trabalha, sei lá, dando aula, aí vem ser voluntária na casa espírita, não quero ver criança, mas te põe para evangelização, e aí você não aguenta, e aí vai, já hoje, nossa, mas eu só caio nisso, só essas coisas só acontecem comigo, só.
porque é você que precisa melhorar. É igual a pessoa que vai no supermercado e não tem paciência. Então vai, pega um grande supermercado aqui, sei lá, qual é o nosso supermercado aqui do pedaço? O Extra. Véspera de feriado prolongado. Você vai. Claro que véspera de feriado prolongado, se não tiver óleo derramado no chão, feijão esparramado também, porque o pacote abriu, alguma coisa assim, o carrinho passou e rasgou sua meia, quer dizer, essas coisas que costumam acontecer em qualquer supermercado. Você está lá, fez as compras, aquele monte de caixa, 40 caixas assim. Aí você vai, escolhe, passeia para lá e para cá para escolher o que tem a menor fila. Aí entra. Mas você não fica contente de ter feito a sua opção. Escolheu a fila menor. Você quer saber se você saiu no lucro. Aí você olha para as outras, para ver se os carrinhos têm menos volume, menos pacote. Aí de repente você vê que o carrinho está quase vazio, tem uma meia dúzia de quinquilharia ali. Aí você muda. Aí fica lá. Só que o outro, a fila começa a andar. Chega aquele impacto. Aí de repente o seu anda e você fica tudo contente. Só que quando a mulher está na sua frente, ela desamassa o jornal da propaganda, vai ver o que tem de desconto, vai pagar com ticket de refeição e ainda vai pagar algumas contas no supermercado. E aí você olha do outro lado, a pessoa que estava atrás de você está embrulhando. Aí você, claro, você é espírita, evangelizada, já fez curso de médio, dá passe, e fica lá, batendo o pezinho. Daqui a pouco começam a vir os seus amigos da sintonia. Ai, mas essa caixa não anda. Sei como é que eu já limite essa coisa aí. Daqui a pouco a sua família inteira está reclamando, mas é mesmo. Caixa isso, aquilo, aquilo outro. E aí você já sai do supermercado agora cansada. Não é só na raiva, é o peso dos obsessores em cima, porque você fez uma sintonia e leva uma van. Você leva atrás de você no seu carro. E aí? Como é a nossa conduta? Como é que é a nossa conduta? Então veja, se nós observarmos os 10 mandamentos, temos que observar com essa leitura atrás da intencionalidade. Da mesma maneira que quando Jesus vem com a segunda revelação, ora, na segunda revelação Jesus fala de coisas importantíssimas para o nosso conhecimento. Ele diz assim, veja, como é que Jesus fala a respeito da segunda revelação. O discípulo chega para ele e pergunta, mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus não responde de imediato. Ele responde perguntando, como é que tu lês o que está escrito na lei? Ama o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Jesus fala, disseste bem. Outro mandamento semelhante a este vos dou. Veja, semelhante quer dizer de mesmo teor, de igual valia. Ama o teu próximo como você ama a si mesmo. Aí é outro motivo de análise. Por quê? Porque tem muita gente que não se ama. Tem muita gente que não se gosta.
É só vocês olharem como é que é o dia a dia de vocês. Chega no espelho, acorda, né? Vai levar. Meu Deus do céu! Eu não podia dar um pouco. Aí olha o pescoço. Nossa, mas isso podia nascer aqui. Fria com colarinho. É tudo aqui, cara. E aí você começa a analisar essas coisas e você começa a perceber que na primeira oportunidade, não sei, eu acho que eu não vou fazer uma plástica, mas um botox eu vou botar. Pelo menos um botox. Aí vai fazer o maior sacrifício. Na hora do verão, ninguém mais faz tchau assim, porque cai uma cortina aqui. E aí fica aquela cortina balançando, a pessoa, meu Deus do céu. Então ninguém está satisfeito consigo, não gosta de si. Minhas duas filhas, quando elas eram adolescentes, eu achava que Deus tinha cochilado na hora de distribuir cabelo. Que era assim, a mais velha tinha um cabelo ralo, liso, lambido, assim, e ela odiava o cabelo dela. Ela era mais velha, ela ia no salão, e aí fazia aquele som. Minha filha já estava com 38, 37, 38, não sei. E ela fazia aquela juba, saia com aquela juba maravilhosa. A outra tinha uma juba natural. Odiava também. E aí o que ela fazia? Ela ia em casa, levantava isso daqui, cortava aqui, abaixava, passava gel, fazia aquela roda, punha medo de naia, e amanhecia o dia, quando tirava, ele ficava assim. Não gostava, ela não se gostava. Deus, com tanta misericórdia das mulheres, mandou a tal da escova progressiva. E agora vocês fazem do jeito que vocês quiserem, porque não tem mais problema, entendeu? Porque antes era assim, quem tinha liso, queria cacheado, quem tinha curtinho, queria trança, e comprava as trancinhas de R$1,99, porque ninguém estava satisfeito. Se você não está satisfeito com você, se você não se ama, como é que você vai amar o diferente? Como é que você vai amar o outro? Como é que você vai amar o próximo como você ama a si mesmo? Veja a psicologia de Jesus para nos trazer essas lições. Se eu não estiver satisfeito comigo, não importa que eu não posso usar o cabelo do Neymar, é um arremedo. Mas satisfeito comigo, eu devo estar contente. Por quê? Porque é exatamente o perfil daquilo que eu tenho que valorizar. Tá certo? Uma vez, lá em Santo André, tem um shopping lá chamado ABC Plaza, bem na estação de Santo André. E lá dentro tem os 2 bancos que a nossa instituição tem conta. Então, eu não vou em banco de rua, eu vou nos bancos lá, porque tem estacionamento fácil, aquela coisa toda. Claro que quem vai num shopping, mesmo que vai pagar uma conta no banco, nunca sai imune de dar uma voltinha, né? E aí eu dei uma voltinha, passei na frente da Cacau Show, aí falei assim, tal, fui lá, peguei uma trufa de amarula, tal, eu gosto muito de chocolate, aí sentei-se assim, num banco lateral, daqueles que ficam nos corredores, quase em frente à Cacau Show. Vinha passando uma amiga minha que eu olhei e falei, eu conheço. Uma advogada lá da Ordem dos Advogados do Brasil, lá em Santo André. Claro, sem ofensa nenhuma, mas eu tenho a impressão, às vezes, que as advogadas compram nas mesmas lojas.
Porque elas usam sempre tairzinho, sempre naquelas cores assim, ameixa, salmão, goiaba, aquelas cores que são meio assim, entendeu? Então toda frufruzinha, elegante, cabelinho batidinho e tal. Ela passando por mim, oi Zé Maria, oi fulano. Eu não vou falar o nome dela para ver se vocês podem precisar dar uma Pô, fulano, tudo bem? Tudo bem. E aí, ela chegou e falou, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou comendo uma trufa. Claro que ela, será que eu posso? Né? Ela quer saber. Era quase anorexa, né? Era magra, né? Com tudo assim, caído direito e tal, né? Aí, ela botou as coisas assim do meu lado, entrou na Cacau Show, veio comendo uma trufa, sentou-se ao meu lado. Na hora que ela foi pôr a trufa na boca, ela pegou a pasta e fez assim, Zé Maria, o que é aquilo? Quer dizer, quando ela falou desse jeito, comprido, e aí tá falando o que é aquilo, eu já percebi um certo ar pejorativo. E eu acompanhei o olhar. Aí eu vi uma loja da Hortênis, né? E uma adolescente vendo tênis. Claro que a adolescente, ela não estava com sobrepeso, ela estava obesa, né? Por mais misericordioso que eu fosse, então estava com aquele tipo de roupa que a blusa não descia mais, porque tinha um volume. A saia, por sua vez, também não descia mais, porque sobe. E a saia ainda era daquela saia que tem aquelas camuflagens do exército, né? E ela usando um tipo de calçado que eu tenho a impressão que os estilistas devem ser estilista de elefante, porque desse tamanho, que quando você vê a pessoa andar, você tem a impressão que tem mais duas pernas andando atrás, né? Você espera as duas pernas voltar. E comendo um chapéuzinho daqueles de sorvete, que você vai na sorveteria, não tem um chapéuzinho cheio de palito e com tudo colorido que era possível. E ela enfiava aquele palito lá e comia com uma felicidade assim impressionante. Ela estava satisfeita com a obesidade dela, satisfeita com o calçado dela, satisfeita com ela. Estava feliz, olhando, dava a impressão que até sorria para a vitrine, tão feliz que ela estava. E a outra, nos padrões, toda assim, mas assim, perguntando se está bem ainda. Aquela que, para não desmanchar o cabelo, ela olha assim. Ela não vira, porque se virar para sair do lugar, então ela não olha assim. Como é censurando a outra. O que é aquilo? Ou seja, que estética é aquela que não é igual à minha. Ora, dá licença. Se você não se amar, como é que você vai amar alguém que tem Down, alguém que tem autismo, alguém que tem uma outra dificuldade qualquer? Meu Deus do céu! Então, amar o próximo como a si mesmo, sobre a ótica que a doutrina espírita dilata na nossa mente, no nosso pensamento. E aí, quando vem a terceira revelação, Allan Kardec, embora ele não fale isso explicitamente, mas nós entendemos que a terceira revelação veio trazer a caridade. Por quê? Porque se a primeira é
A lei de justiça. A segunda, Jesus, o amor. A terceira, a caridade. Essas três faz parte daquelas leis morais que estão lá dentro do livro dos Espíritos. A última das leis morais é a lei de justiça, de amor e de caridade. Depois que você vence essas três leis, passa para o próximo capítulo, está lá escrito: perfeição moral. Como é que ficamos nós? Já temos uma ideia da justiça divina, embora de vez em quando derrapemos nesse quesito, porque quando alguém nos faz uma desfeita, nós já somos espíritas, já temos conhecimento e a gente não revida, mas a gente fala assim: não, meu filho, não foi nada, não, pode deixar, Deus cuida. Claro que quando você fala Deus cuida, você quer que Deus cuide de acordo com a sua ótica. É complicado. O aprendizado nosso dentro da doutrina é ter esta compreensão dilatada dessas três revelações sintetizadas, como nós fizemos aqui. Poderia até mais adiante, né? O tempo não permite, mas poderia até mais adiante, para mostrar para os senhores a nossa ação dentro daquilo que é o aprendizado que estamos realizando na doutrina. Por isso, meus amigos, que não precisa que ninguém nos chame a atenção. Nós já sabemos, com absoluta certeza. Não adianta você falar: será que eu fiz bem? Você sabe que não fez bem. Você está perguntando para ver se, de certa forma, alivia a consciência. Mas você sabe quando você está errado. Você tem compreensão disso. A tua consciência te cobra. Com absoluta certeza. Cobra. Não tem jeito. De vez em quando você se pega pensando alguma coisa de alguém, ou mal, ou pensando, sei lá, uma acusação qualquer, você fala: ai meu Deus do céu, esses pensamentos, eu não quero pensar isso agora. Não adianta fazer assim. Cérebro, né? A caixa craniana não é máquina de lavar roupa e não sai por centrifugação. Você tem que saber porque você está pensando aquilo para se policiar e corrigir. Há necessidade de fazermos isso para nós estarmos condizentes com todas as lições de Jesus, dilatadas pela doutrina espírita, quando nos diz: uma só coisa vos é necessária, que vos ameis uns aos outros. E é o que menos estamos fazendo. Queremos que nos amem, mas temos dificuldade em termos a iniciativa de amar. Até com o nenenzinho nós fazemos isso. Às vezes o neném está andando, engateando, os primeiros passos, se equilibrando, está lá o pai e a mãe babando no sofá, deixa o menino ali uma distância e fica lá. Aí ele vai engateando e parte para um lado, aí a mãe acha que gosta mais dela, e o pai, aí começa a dizer: de quem que neném gosta mais? De papai ou de mamãe? Aí se o neném for super dotado, né? Aí o neném vai doido. Aí um deles vai falar: e de papai um tantão assim, de mamãe um tantão assim? Quer saber de quem que o menino gosta. Não quer saber se ele gosta mais. Quer saber se o menino gosta mais de si. É uma maneira equivocada de ensinar essa questão do amor. Por isso, quando Jesus fala que uma só coisa nos é necessária, que nós nos amemos uns aos outros, e quando ele diz que nós deveremos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, é fundamental entendermos isso. Saímos daqui agora, estacionamos o carro,
ouvimos a palestra, tomamos um passe, e aí vamos embora. Na hora que a gente dá seta, que vai sair, aí vem um motoqueiro, pizza delivery para colocar samba e no teu espelho, o espelho fica assim. Aí você fala, filho de Deus, era o mais próximo de você, estava mais próximo que a sua mulher que estava do lado. Entende? Como não é fácil. Só que Jesus não nos enganou. Se me amais, permanecereis nos meus ensinamentos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai nos libertar exatamente desse tipo de ação. Ou então diz: se tu me amas, renuncia a ti mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Ele não falou que tiraria a cruz dos nossos ombros. Nós é que precisamos aprender a conviver com essa cruz, de modo que ela não seja tão pesada, né? Começamos falando que Jesus disse: vinde a mim. E aí, na continuidade desse texto de Mateus, ele conclui a sua exposição assim: aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O fardo de Jesus é a lei, o jugo é o amor. E encontrareis repouso para as vossas almas. Não é repouso do corpo, é o repouso da alma. Por quê? Porque a alma só repousa quando ela está com a consciência tranquila, o coração pacificado, resultado de um caráter reto, né? E de uma ação benemérita, né? De uma ação para o bem. Muita paz, que Jesus abençoe e ilumine a todos vocês. Nós trouxemos ali vários livros da nossa psicografia. Tem um que é para aquelas pessoas que costumam sintonizar com a depressão, porque tem gente que é assim: ó vida, ó tristeza, né? Tudo ela sintoniza com a dificuldade, tudo dela é mais difícil, né? Então tem um estímulo essencial, você pode mudar a sua vida. Tem uma outra que fala de mediunidade, recado mediunidade de AZ. São 73 itens falando acerca de mediunidade. Tem esse aqui, Horizonte das Profecias. Esse aqui, na realidade, foi um livro que vários benfeitores mandaram mensagem de orientação para mim, durante o tempo em que eu estava, né, construindo a instituição. E aí chegou uma certa época que nós inauguramos, e aí eles mandaram que eu publicasse o livro. Então eles disseram: se serviu de orientação para você, vai servir para muita gente. Então tem mensagens de Jesus Gonçalves, de Albino Teixeira, da Inocência da Caridade, do Caibar Schutel, do Jean-Marie Lachelier, do Albino da Santa Cruz. Tem mensagem de vários espíritos, né? Eu mandei lá para o Clarim, como tem mensagem do Caibar Schutel, para eles analisarem, e eles resolveram publicar. Tem esse aqui, Semanário das Reflexões, que é para o nosso estudo do Evangelho no Lar. São 52 mensagens, uma para cada semana do ano, tá certo? Tem um texto do Evangelho e tem uma explicação do Evangelho, de acordo com a ótica do Espírito, do benfeitor. Então, para nós que quando a gente faz o estudo do Evangelho, às vezes a gente não tem um livro, então tem esse aqui.
tem uma fita lá chamada Os 4 Passos para Jesus, onde eu comento determinadas posturas, determinadas atitudes que nós precisamos para podermos nos aproximar dessas lições de Jesus que nós falamos aqui. Tem um outro autoterapeuta do Evangelho que tem uma interpretação terapêutica do Evangelho também da mesma maneira como nós nos conduzimos aqui. E tem das vezes, André Luiz diz que os casamentos são acidentais. A maioria dos casamentos na Terra. Porque o rapaz vai olhar para a moça, ele mede da cabeça aos pés, para não dizer que ele faz outra coisa, né? Ele mede da cabeça aos pés, e aí ele fala: meu, que avião! É um elogio. A moça recebe aquilo como elogio. Ela nem entende que ele está falando que ela é um avião. Na realidade, ela deixou de ser mulher, ela é um objeto de desejo, né? De consumo. E ela, por sua vez, também olha para ele e fala para o coleguinha: ele é tudo de bom, entendeu? Tudo de bom, é um gato, né? Ele deixou de ser um ser humano e passou a ser um animal. Ele é um gato. E vão tentar viver juntos no mesmo teto, o gato e o avião. E aí o gato não está mexendo os botões para fazer o avião decolar, então eu estou falando aqui sobre algumas coisas assim. Por quê? Porque o casamento, de acordo com o Livro dos Espíritos, questão 695, Allan Kardec indaga, né? Qual, né, seria para a humanidade, aliás, está na programação divina a união de duas pessoas pelos laços do matrimônio? E aos Espíritos disseram: sim, o casamento é o mais largo passo dado pelo homem no sentido da sua evolução. O que não quer dizer que quem é solteiro não evolui, evolui também. Com mais dificuldade, mas evolui. Na pressa, evolui.